Nesse vídeo, mulher, eu vou te falar o que você realmente tem que comer para conseguir emagrecer na menopausa. Talvez você hoje esteja aí meio que frustrada porque você come saudável, você come pouco e mesmo assim não consegue emagrecer, não consegue perder barriga. Mas eu prometo que ao final desse vídeo você vai literalmente sair dele entendendo e aprendendo coisas que os outros vídeos do YouTube não te ensinam. E para que eu consiga chegar no ponto central desse vídeo, eu preciso trazer um contexto e fica comigo que você vai entender muito bem o que eu vou te falar. Mas ontem eu estava conversando com a minha filha, que ela estava me fazendo algumas perguntas sobre alimentos. Ela hoje está se aventurando no mundo do jiu-jitsu, no mundo no universo dos campeonatos, e ela tem que baixar 2 quilos. E por conta dela ter que baixar peso, ela começou a se preocupar com aquilo que ela poderia ou não comer. E aqui está o primeiro grande aprendizado. Quando você fica muito presa a uma única coisa, você acaba entrando num túnel e não consegue enxergar o que você realmente precisa fazer, ou melhor, o que realmente você precisa comer para chegar naquele fim. Então é muito comum mulheres, talvez como você, queiram emagrecer e a única coisa que você pensa é: para emagrecer eu preciso parar de comer. E essa foi uma das questões que ela trouxe. Eu tenho que parar de comer? Eu tenho que tirar as coisas, eu tenho que reduzir carboidrato? Não. O que você precisa, obviamente, fazer inicialmente é começar a diminuir as besteiras. Porque, apesar dela estar inserida, né, minha filha inserida num ambiente onde eu sou nutricionista, minha esposa é personal trainer e a gente tem um cuidado com a alimentação, nós, de uma certa forma, não proibimos. Nós damos consciência para ela, ela faz as coisas delas. Então, é natural que ela, quando vai para casa da avó, ou, enfim, né, vai em outros ambientes, ela coma. Então, a partir de agora, ela começou a ter que se conscientizar de que ela tem que baixar 2 quilos e todos os comportamentos dela a nível de alimentação precisam ser bem orientados. Ela precisa estar mais atenta a isso. E além desse elemento da saída, ela também tem que começar agora a combinar os alimentos corretamente. Porque ontem mesmo no almoço, ela tem muito hábito de almoçar e tomar um suco de uva integral. Veja, é um alimento saudável. E dentro da condição dela, hoje ela não tem sobrepeso, ela é uma menina magra, isso não é um problema. Ela pode tomar o suco de uva dela lá, né, um copinho com a comida que também é controlada. Mas, para aquilo que ela está desejando, que é perder peso, essa combinação importa. E aí eu tive que auxiliar. Eu falei, olha, para que você consiga eliminar, você tem que diminuir essa quantidade de carboidrato que você está comendo. Porque você precisa baixar peso. Então aqui a gente já começa a entrar nos elementos de quê? De combinação e de controle. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Porque não adianta só você comer saudável. Não adianta você comer pouco. Existem elementos específicos. Que elementos são esses, Lucas? Combinação dos alimentos corretos e quantidade específica para você comer com um propósito. E aí aqui é onde grande parte das mulheres acima dos 40 anos que estão no climatério na menopausa não enxergam ou talvez não conheçam, que é o quê? É focar no propósito errado. Você hoje foca em emagrecer. E você tem dificuldade de emagrecer não é por conta da dieta, não é por conta da idade, não é por conta do metabolismo. É por conta de uma coisa que ela, para muitas, é invisível, que é a inflamação intestinal. Aqui no meu canal eu falo muito sobre isso, talvez você já tenha ouvido eu falar, mas o seu foco hoje, se você quer emagrecer, se você quer perder a barriga, se você quer melhorar a tua qualidade de vida, a tua saúde, tem que ser em tratar a saúde do seu intestino. Lucas, mas eu vou no banheiro todos os dias. Eu não tenho nenhum problema intestinal. Cuidado, porque saúde intestinal não tem relação apenas com ir ou não ao banheiro. Talvez você seja essa mulher que vai no banheiro com tranquilidade. Às vezes você vai ter mais de uma vez ao dia. Isso não quer dizer que seu intestino esteja saudável. E hoje a ciência ela já mostra que todas as mulheres acima dos 40 anos vão ter um certo desequilíbrio intestinal, uma disbiose. O que é isso? Caso você não saiba, é um desequilíbrio das bactérias. E quando você tem esse desequilíbrio, ou seja, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas,
você vai ter algum grau de inflamação, que isso vai ser piorado pela alimentação. Então, se você já está hoje num certo grau de sobrepeso, num certo grau de obesidade, é porque a tua alimentação está desequilibrada, esse desequilíbrio aumenta a gordura corporal, essa gordura aumenta a inflamação, essa própria alimentação desequilibrada alimenta as bactérias ruins e você agrava aquele desequilíbrio que já estava acontecendo por conta da idade, por conta da queda hormonal. Então, a partir daqui, você tem um cenário interno, um cenário intestinal completamente voltado para desequilibrar todo o teu organismo, seja os teus hormônios, o teu metabolismo, a sua disponibilidade de substâncias químicas, enfim, você tem um corpo completamente desalinhado que faz você, por exemplo, estar hoje com o estômago alto, com excesso de gases, com dores no corpo, com queda de cabelo, baixa libido, entre várias outras coisas. Então, entendendo que você está nessa condição, nesse contexto, se você quer saber o que você precisa comer, primeiro você tem que reconhecer isso. Porque senão você vai continuar focando na consequência. Porque eu sei que você foca hoje o quê? Perder barriga, emagrecer, entrar na roupa que você quer. Só que isso é uma consequência. Não é a causa. A causa é a desinflamação. A causa é você tratar a saúde do seu intestino. A causa é você ter um corpo completamente alinhado, com o metabolismo funcionando, com os hormônios regulados, para que você possa, enfim, a partir da alimentação, do exercício, caso você faça, consiga direcionar todo o efeito dessas atividades para o emagrecimento. Aí você consegue ter uma transformação. E eu vou deixar aqui, só para você ter uma ideia, de uma paciente que está nesse processo, aplicando o meu protocolo de desinflamação intestinal, e ela conseguiu ter esse resultado aqui, e eu posso te falar, sem fazer exercício físico. Ela começou a fazer uma caminhada, tem 30 dias, e ela, seguindo a alimentação que eu vou te falar aqui, tá? Eu vou te dar uma orientada, mas no final desse vídeo eu vou deixar aqui uma grande oportunidade para você, caso você queira economizar tempo, economizar trabalho, eu já vou te deixar uma oportunidade, mas ela apenas com a alimentação conseguiu ter toda essa transformação. Então assim, ó, entendemos que é preciso você entender o cenário que você se encontra, que não é sobre emagrecimento, hoje você precisa focar na saúde do seu intestino, porque a partir do intestino você consegue ter uma consequência positiva no teu emagrecimento. E aí quando a gente fala então de alimentação, eu falei para você que você precisa focar em duas coisas, combinação e quantidade. Veja, o que você precisa os alimentos que você precisa comer, você já come. Você já come. O meu protocolo, ele é baseado em alimentação simples. Eu vou falar aqui alguns para você, tá? Só para você entender o que eu quero dizer com o que você já come. É arroz, é batata, é mandioca, é inhame, é quinoa, né? Eu falo quinoa porque tem gente que gosta de quinoa. É cuscuz, é o pão, se você pode comer pão. É, mas o que? Aveia, tapioca, azeite, abacate, banana. Caramba, se eu for falar aqui, eu vou falar um monte, mas tá vendo que são alimentos simples? Só que você precisa fazer essas combinações corretamente. Porque essas combinações é o que vai possibilitar você de desinflamar o seu intestino. Essas combinações vão agir de uma forma específica nas bactérias ruins. Então aqui, o que eu quero que você comece a prestar atenção é nessa combinação. Lucas, fale-me mais sobre combinação de alimentos. Vamos lá. Fala café da manhã. Talvez você seja uma pessoa que hoje até faça um café da manhã legal. Sei lá, você come um pão com ovo. Né? Um pão, um ovo e uma fruta. Maravilha. Só que é que eu tenho que chamar uma atenção, que faz parte dessa combinação. Como que você se sente depois do café da manhã, comendo, por exemplo, pão? Essa combinação ela é boa para você? Lucas, como que eu vou saber que essa combinação é boa para mim? Muito simples. Quando você come essa refeição, esse café da manhã, você se sente estufada? Porque se você se sentir estufada, você vai estar tendo uma resposta do seu corpo que essa combinação não é boa para você. Inclusive,
Vamos fazer uma atividadezinha aqui? Comenta aqui para mim qual é o teu café da manhã. O que você come de café da manhã? E aí eu vou te dar um bom feedback se você está tendo se você está fazendo uma combinação boa ou não. E agora, sabendo dessa informação, você já vai saber, né, a partir de como você sente, se realmente está te ajudando ou não. Então, existe uma combinação que tem a ver com a parte de aceitação do corpo. Então, tem paciente minha que fala, Lucas, eu me sinto estufada quando eu como pão. Então, a gente tem que começar a fazer uma mudança. Então, às vezes ela se sente estufada com pão francês. A gente faz a troca pelo pão integral, ela aceita. Às vezes nem isso ela aceita. A gente vai pelo pão sem glúten, um pão de fermentação natural, ou um pão de aveia. E aí você pode pensar, mas Lucas, por que eu me sinto estufada? Quer dizer que eu nunca mais vou comer pão? Não. Você se sente estufada, obviamente que a gente tem que, se você nunca fez um exame de intolerância ao glúten, e nem precisa fazer, com esse próprio teste aqui que eu estou falando com você, você já vai conseguir identificar. Mas assim, se não houver uma intolerância, você pode estar tendo uma sensibilidade por conta da inflamação. E é muito natural que pacientes, quando chegam para mim com essa sensibilidade, depois que elas desinflamam, elas lidam muito bem com pão. Isso é completamente comum, porque o intestino, quando está inflamado, ele está machucado. Então, ele não consegue lidar com esses tipos de alimento mais, vamos dizer assim, mais difíceis de serem digeridos. Então, há essa resposta de fermentação, estufamento e inflamação por irritação. Então, eu quero que você preste muita atenção nesse contexto da combinação. Você faz uma refeição legal, mas às vezes você não está tendo uma boa resposta com aquele alimento. E aí você vai ter que ter uma troca. Às vezes pode acontecer, né, com leite, isso pode acontecer com iogurte. É necessário ter essa troca. Ou então você é aquela mulher que, caramba, ainda está acostumada com aquele velho padrão que é o pão com manteiga e o café com açúcar. Ou então você literalmente só come um pão com queijo e um café com açúcar. A combinação disso aqui não está boa. Ou você é aquela mulher que ainda está presa no contexto da restrição. Você chega no teu almoço, você só come salada com frango. É uma péssima combinação quando a gente fala de desinflamação intestinal, porque salada com frango não tem muito nutriente. Parece que tem, né? Salada, mas salada é só fibra. E pelo volume de salada que você come, é bem provável que você está consumindo pouca fibra. O que eu defendo dentro do meu protocolo? Almoço é uma das refeições mais importantes do dia. Você tem que ter um almoço completo. Um arroz, uma proteína. Se você lidar bem com o feijão, come o feijão. Aqui, quando eu falo dos meus pacientes, aqui eu tenho um 50-50. Tem paciente que lida bem com feijão, tem paciente que não lida. E o que eu estou querendo dizer que lida bem ou não? Estufa. Quando você estufa ao comer feijão é porque você não está lidando bem. Esse alimento não está caindo bem no teu intestino, está fermentando demais. E aí é necessário tirar para você não ter essa irritação. Então, perceba que eu estou trazendo aqui sempre uma combinação, mas olhando em como o meu corpo está respondendo também. Como que eu me sinto. Porque, veja, o seu corpo, mulher, ele está sempre conversando com você. Ele a todo momento tá te dando uma resposta. Inclusive, eu também estava conversando com a minha filha sobre isso. Ela agora está começando a entender sobre esses aspectos de sinais que o corpo dá. E foi interessante que um belo dia ela comentou com a mãe que depois que ela tomava o café da manhã dela, ela ficava estufada. E aí, ela estava tomando café com leite. Eu falei, bom, pode ser que o leite esteja estufando. A gente trocou o leite normal para o leite zero lactose e ela melhorou. E aí eu falei para ela, olha, toda vez que você sentir algum desconforto, depois que você come, é importante você falar pra gente, porque isso não é normal. E aí ontem, levando ela para o jiu-jitsu, ela comentou comigo, olha, eu tô me sentindo, eu às vezes sinto que o alimento, ele volta aqui. Aí eu, bom, você tá sentindo refluxo, ou uma azia, né? Mas geralmente quando o alimento volta é um refluxo. Aí ela começou a me perguntar o que era isso, a gente começou a conversar. E muitos dos sintomas que ela relatou para mim é um aspecto do estômago com o intestino. E quando a gente não sabe disso, e veja, se eu não tivesse, né, orientando ela orientando ela a identificar esses fatores, ela iria crescer achando que isso é normal. Então, hoje talvez você não entenda isso, mas agora você entende. Então, alimentação é muito mais importante do o que comer. O que comer? Ah, não, você come lá isso. Mas é como o seu intestino está reagindo ao alimento. Então você viu que os alimentos em si é simples, você tem em casa, por exemplo. Agora, como que você está utilizando eles e como que o seu corpo está reagindo a esses alimentos? Então eu quero que você
partir de agora, né, você saia desse vídeo já entendendo que é importante você combinar os alimentos corretamente. E provavelmente você já está tendo uma certa combinação, né? Eu falei duas refeições aqui que você já pode prestar atenção, tanto o seu café da manhã quanto o seu almoço, né? Que são as principais refeições. Você vai fazer isso à noite em todas as refeições que você fizer. Sempre buscando olhar para o que você está colocando na refeição e como você está se sentindo. E aí vem o segundo elemento, que muitas mulheres falham aqui, que é o quê? A quantidade. Se você hoje não tem uma ideia de quantidade de tudo que você come, e você se baseia apenas na fome ou na saciedade, é bem provável que você está tendo alguns momentos do teu dia que estão sendo gargalos no teu processo. O que é isso, Lucas? É bem normal eu atender mulheres que chegam para mim e falam assim, Lucas, a minha maior dificuldade é a noite. E eu falo, por quê? Porque chega a noite, eu saio comendo tudo que eu vejo pela frente, que eu tenho muita fome. Tem outras que falam assim, Lucas, a minha maior dificuldade é no lanche da tarde. Sei lá, eu começo a sentir vontade de comer doce, vontade de comer besteira. E aí, quando eu paro para observar, é porque ela comeu pouca quantidade, ou ela teve uma combinação errada nas refeições anteriores. Inclusive, me fala aqui nos comentários se você também se identifica com essa dificuldade, tanto com a tarde quanto com a noite, se isso realmente também acontece com você. E veja, esses são gargalos que são reflexo de um desequilíbrio nutricional. Ou seja, você não está comendo a quantidade que o seu corpo precisa. E aí você fica com mais fome, você tende a ter um impulso, um ímpeto de comer de acordo com esse estado que você fica. E quando a gente fala de nutrição, de desinflamação intestinal, a gente está falando em fornecer aquilo que o seu corpo precisa. O seu corpo ele tem uma necessidade nutricional, ele tem uma necessidade calórica. E quando você não se preocupa em quantificar isso, você vai tender a estar sempre errando, ou para cima ou para baixo, e automaticamente tu vai estar vivendo nessa montanha russa emocional, porque uma hora você não tem fome, a outra hora você tá cheia de fome, você sai comendo tudo porque veio pela frente. Isso te gera uma grande frustração, porque você não se controlou. E essa frustração te leva a um desânimo, e aí daqui a pouco você vai lá e come cada vez mais, porque você agora quer afogar suas mágoas, e quando você olha para a balança, essa balança não desce, e você fica mais frustrado, e você não entende por que você não está emagrecendo. Tudo isso está acontecendo porque você não está olhando para uma coisa simples, quantidade. E aí agora você vai falar assim, tá, Lucas, como que eu sei então a quantidade que eu tenho que comer? A quantidade, ela é assim, ó, ela varia muito, obviamente, né? Se você é uma mulher que faz atividade, se você é uma mulher sedentária. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade que eu te falei e facilitar a tua vida. Porque dentro do meu protocolo, como é um acompanhamento personalizado, eu faço toda essa adaptação, essa quantificação para as minhas pacientes. Mas eu quero te ajudar. Eu vou te dar duas alternativas, tá? E aí você vai escolher o que você vai fazer. Uma alternativa vai dar mais trabalho e a outra alternativa vai ser mais fácil. A primeira alternativa é você, por 3 dias, anotar tudo que você está comendo. Por exemplo, você vai, café da manhã, você botou lá, vamos supor, um pão, uma fatia de pão, 2 ovos e uma maçã. Você vai anotar lá. Almoço. 2 colheres de água, porque agora você vai estar, entre parênteses, agora você não vai estar mais no automático. Você, por conta desse conteúdo, já vai entender que você tem que controlar, então você já vai ficar prestando mais atenção. Então, eu quero que a partir desse momento que você está prestando atenção, você vai anotando, porque agora você vai colocar, não, vou colocar as 2 colheres de arroz, vou colocar meia concha de feijão, vou colocar um bife. Vai ser natural você fazer isso. Eu quero que você anote. Eu não quero que você se prenda ainda ao quanto você precisa comer. Eu quero que você foque em começar a ter consciência do quanto você está colocando. Você vai fazer isso em todas as refeições. Então, no final do dia, o teu papel tem que estar lá. Ó, no café da manhã eu comi isso, isso, isso. No almoço eu comi isso, nessas quantidades, essas colheres, esse pedaço de bife, essa fruta, tudo. Depois do final de 3 dias, você vai ter uma média. Você vai perceber que teve um dia que você comeu um pouco mais no almoço, teve um dia que você comeu menos no almoço ou no jantar, enfim. O que você vai pegar? Você vai pegar essa média e você vai repetir por mais 7 dias. E aí você vai repetir todos os dias iguais. Então,
Por exemplo, você definiu lá, a tua média foi que você está almoçando 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, um bife de frango, salada e legumes. Beleza, você vai repetir isso todos os dias. Por quê? Porque no final de 7 dias você vai observar se você teve uma perda de peso. E você vai perceber que você vai perder peso, porque agora você trabalhou nos 2 elementos mais importantes da desinflamação intestinal. Na verdade, 3 elementos mais importantes da desinflamação, que é o quê? Combinação dos alimentos, quantidade e rotina. Se você fez isso por 7 dias, você está seguindo uma rotina. E essa rotina é o que te propicia estar todos os dias recebendo a nutrição adequada para você desinflamar. E aí, se você perdeu peso, é porque você está no caminho certo. Como eu falei, isso é uma forma, né, de dar aqui para você um direcionamento gratuito, mas eu tenho um cardápio personalizado, onde você vai ter as combinações certinhas dos alimentos para desinflamar o seu intestino. Você vai ter as quantidades exatas que você tem que comer de cada alimento para estimular mais a queima de gordura. Inclusive, nesse primeiro cardápio que eu estou disponibilizando aqui para você, que é o primeiro passo do meu protocolo, tem pacientes que conseguem perder até 5 quilos já em 30 dias, reduzindo o estômago alto, acabando com gases, diminuindo barriga, de uma forma só com alimentação, ou seja, natural. Então eu vou disponibilizar aqui, no link, vou deixar o link da descrição, é um plano alimentar que você vai receber R$ 49,90. Aproveita uma condição que eu estou fazendo, ele custa R$ 97, você vai pagar metade, e lá você vai ter tudo facilitado. Além do cardápio, você vai receber como que você se organiza para seguir o cardápio, mesmo você tendo uma rotina agitada. Você vai ter a lista de compras, você vai ter guia de sucos e shakes para você adaptar na tua alimentação, receitas para tornar o teu cardápio ainda mais gostoso. Vai que é sucesso. Eu te garanto que se você quiser acabar com essa dúvida do que você tem que comer e ter um direcionamento certeiro assim, ó, esse cardápio vai te ajudar. Começa por ele, você já vai ter os seus primeiros resultados e depois você dá continuidade no protocolo, porque é importante para você desinflamar, você tenha que passar pelas 3 fases. Esse cardápio é a primeira fase e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e comenta aqui, me fala se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma e se eu conseguir trazer um conteúdo diferente que foge de tudo que você já viu no YouTube. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Te vejo no próximo vídeo.